O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos É Impossível. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Canta a igreja. Meu ideal. Podemos sentar. O Evangelho de hoje traz uma cena na qual Jesus, nosso Divino Mestre, deseja saber o que andam falando dele por aí afora. Para ele isso é importante, porque ele veio com uma missão, e ele deseja ter uma ressonância do seu agir no meio do povo. Por isso ele pergunta aos discípulos: o que essa multidão aí fora, o que o povo, de modo geral, tem falado sobre mim? E aí os discípulos responderam: o povo anda dizendo que tu és Jeremias, que voltou, Elias, ou algum dos profetas. E Jesus agora aproveita essa compreensão do povo para saber qual compreensão os seus discípulos, os seus seguidores, estão tendo dele, da sua pessoa. Então pergunta aos discípulos: e para vocês, quem sou eu? E aí surge Pedro. Pedro era um dos amigos mais próximos de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos, mas 3 desses discípulos eram muito próximos a Jesus: Pedro, Tiago e João. Então Pedro toma a iniciativa e diz o que para Jesus? Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica muito feliz com as palavras de Pedro. Jesus vai compreendendo que Pedro está captando o sentido do agir de Jesus.
Ou seja, minha gente, Jesus, com a sua humildade que ele coloca aqui nesse evangelho, humildade, Jesus pede um feedback dos seus discípulos. Jesus pede um retorno para saber se ele está comunicando do jeito que é necessário comunicar. Então o Filho de Deus se colocou numa posição de querer saber como é que o outro o vê. E assim também nós poderíamos aprender hoje com esse evangelho, hoje com essa postura humilde de Jesus, de querer saber como ele está sendo para o outro. Oxalá se os pais perguntassem mais, tivessem a coragem de perguntar para os filhos como os filhos os veem como pai, como mãe. Porque a melhor pessoa para dizer como é que você está como pai, como mãe, é o teu filho. Se você deseja saber como você tem sido como pai, como mãe, então pergunta para o teu filho. Ele é o destinatário da tua maternidade, da tua paternidade. Então pergunta, tem coragem? Só assim você vai saber se tem sido um bom pai, uma boa mãe. Também poderíamos aplicar isso aos filhos. Como é que você sabe se você tem sido um bom filho para o seu pai, para a sua mãe? Tem que perguntar do papai, tem que perguntar da mamãe, são os destinatários. Será que você, filho, tem essa coragem de perguntar para o seu pai: papai, me diga, como eu tenho sido como filho para com o Senhor? E para a mamãe também. Se os filhos perguntassem mais isso, seriam filhos cada vez melhores para com os seus pais. Assim também nós podemos levar para o ambiente de trabalho, de você perguntar para os seus pares, para aquelas pessoas que no seu trabalho você confia, que você sabe que gosta de você, que não tem inveja de você. Como seria importante se você também tivesse a humildade de perguntar para os seus colegas, ou mesmo para o seu gerente, o seu diretor, como é que você tem sido como colaborador dessa empresa, sempre com o objetivo, querer ajudar a empresa a melhorar, ser um funcionário melhor para melhor servir na empresa. Assim também, eu gostaria de aproveitar essa atitude de Jesus para fixar agora a minha reflexão na relação conjugal. Porque eu acredito quanto é importante para um relacionamento conjugal saudável, duradouro e promissor, ter momentos para uma conversa muito de coração para coração. Por isso que eu sempre recomendo, pelo menos uma vez ao mês, que a vovó assuma a sua missão, cuidar dos netos, para deixar que o casal possa sair sozinho, porque esse casal precisa conversar, esse casal precisa bater papo. Como seria salutar um casal ter um momento só para os dois, para conversar como é que está a relação, para celebrar aquilo que tem dado certo na relação, não é só para reclamar não. Esse retorno, esse feedback é também para festejar o que tem dado certo na relação. Às vezes esse feedback causa medo, repulsa, porque parece que é só para reclamar. E às vezes é só para isso mesmo. Como seria importante nessa cultura do feedback, do retorno, você conversar também com o seu esposo, com a sua esposa, para elogiá-lo, para elogiá-la, para parabenizá-lo. Olha, você esse mês tem sido um marido fora de série. Sua cotação subiu comigo. Você tem sido uma esposa extraordinária, você me surpreendeu este mês, parabéns. Vamos sair para jantar para celebrar. Celebrar nossa vida conjugal, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, que essa conversa a dois não seja só para reclamar, mas tem hora que precisa fazer ajustes. Padre, então como é que faz um feedback construtivo para fazer um ajuste na relação?
Toda relação ao longo do tempo vai precisando de um ajuste, de uma repactuação. Como se faz isso? Primeiro, as pessoas, o casal deve ter um coração empático, deve ter um coração disponível para ouvir, porque se você vai para uma conversa a dois, para um feedback corretivo, com o coração fechado, com pedras nas mãos, com o coração armado, a conversa não vai dar certo. Como é importante numa conversa como essa, os dois deporem as armas. Coração desarmado. É preciso esvaziar o coração das suas certezas para acolher aquilo que o outro tem a dizer para você se tornar um marido, uma esposa melhor. Porque somente com o coração disponível, você vai ter a condição de compreender o que aquela pessoa que prometeu no casamento te amar, te respeitar, cuidar de você, está querendo dizer para você. Se o outro te chamou para conversar, é porque essa pessoa tem alguma coisa que ela está vendo na relação que não está bom. Então escuta, caramba. Escuta com o coração, presta atenção. A pessoa ali está gritando na alma. Tem compaixão. Procura nessa conversa perceber o que se passa naquele coração. Aquele coração está sofrido. Aquele coração está machucado, aquele coração está triste, aquele coração está decepcionado. Abre os ouvidos do teu coração para escutar essa pessoa que chega para te dizer, olha, o casamento não está legal, a nossa relação está assim, eu estou triste. Eu saí da casa dos meus pais para ser feliz, para ser feliz. A necessidade é de ser feliz. Como seria bom se nessa hora, aquele que está escutando isso pudesse de fato, no lugar de estar escolhendo a palavra para dar uma réplica, para rebater, usasse o ouvido para compreender o que está se passando no coração da minha esposa, o que está se passando no coração do meu marido. Ele está vendo alguma coisa que eu não consigo ver, ele está sentindo alguma coisa por causa disso. Essa pessoa tem uma necessidade, eu preciso escutar para saber que necessidade é essa. Eu preciso ficar muito atento, porque essa pessoa que veio conversar comigo está querendo me fazer um pedido. Escuta o que a pessoa tem para te dizer, porque no fundo essa pessoa está querendo algo de você. Isso é escuta empática. É preciso ouvir para compreender. Mas também há momentos que a sua função nesse feedback não é receber feedback, é dar feedback. E como se dá um bom feedback? Primeiro, preste atenção se já é o momento. Porque às vezes, a gente mete os pés pelas mãos. A pessoa está irritada e é nessa hora que tu vai querer dar um feedback, vai dar tudo errado. Deixa a poeira sentar. Não é para empurrar a poeira debaixo do tapete. Principalmente os homens. Porque quando o homem vai empurrando a poeira para debaixo do tapete, quando esse homem não fala o que tem que falar, quando esse homem não diz o que está sentindo, quando esse homem resolve falar, já é para ir embora. Já é para acabar a relação. Então, meus irmãos, maridos, se você percebe que na sua relação conjugal algo não vai bem, espera um momento, mas não deixa passar muito tempo não, e chama essa mulher para conversar. Chama esse marido para conversar e diga, movido pela verdade do que você viu, do que você está percebendo. Seja caridoso nesse feedback. Você está dando um retorno, não é para massacrar a pessoa. Esse feedback é para salvar a pessoa. Que essa conversa seja movida por amor, por caridade, por verdade. Não é para dar um feedback com base em disse-me-disse. Se você viu, se você ouviu o fato, então diga. Se essa conversa é a partir de disse-me-disse, cuidado. Pode ser uma armadilha. Ninguém dá feedback a parte de fofoca.
Nesse feedback você vai dizer para a pessoa o que você está vendo, o que você está percebendo nessa relação que não está legal. Então diga. E diga como é que você está se sentindo também. Se você estiver triste, diga que você está triste. Estão escutando, maridos? Diga para essa mulher que você não está contente, que você tem visto isso e mais isso, porque a esposa não tem bola de cristal para saber o que se passa diante de um marido que não fala, que parece que perdeu a língua. Então, maridos, na hora que você perceber que algo não vai bem, diga para sua mulher, diga como é que você sente, porque ela não tem bola de cristal para adivinhar o que se passa contigo. E diga também o que você está necessitando. E por fim, diga o que você está precisando. E aqui eu digo para as esposas, porque se o pecado capital dos maridos é não falar, as mulheres falam. Quando vem alguma coisa, elas falam. Às vezes não na hora certa, não sabe esperar às vezes. Mas elas falam. Falam o que estão vendo, falam o que estão sentindo e falam aquilo que necessitam. Só que agora acontece o pecado capital das mulheres na hora de dar feedback. Não adianta dizer para o marido: olha, meu marido, você está trabalhando demais. Está trabalhando demais. Se você não for pedagógica em dizer para esse marido o que você quer que ele faça, porque o homem geralmente entende linguagem de computador, ou é 0 ou é 1. E alguns precisam desenhar para ele entender o que você quer dizer. Não basta dizer: olha, você está trabalhando demais. Porque se você apenas disser isso, sabe o que ele pode entender? Que ele tem que sair mais cedo do trabalho, ir para a academia ou para o futebol, chegar às 11 horas da noite. E não é isso que você queria. Se você quer que esse homem jante pelo menos 2 vezes por semana em casa com você e com as crianças, então diga: meu marido, eu te peço, eu tenho necessidade da sua presença mais em casa à noite, por favor, chegue mais cedo para jantar conosco, pelo menos 2 vezes por semana. Agora sim, esse marido está situado. Esse marido sabe o que fazer. Então é isso, minha gente. Dar e receber feedback. Quando um casal faz isso, a relação tem futuro. Casal que não conversa, casal que vai empurrando a poeira para debaixo do tapete, quando essa poeira aparece, sufoca todo mundo. Então está na hora de você tomar as rédeas da sua relação. Está na hora de você aprender a dar e receber feedback. E eu termino com uma última provocação. Como eu sou um padre muito franco e não tenho receio de tocar em situações da vida cotidiana, né? Eu diria o seguinte: esse feedback pode ir mais longe. Esse feedback pode chegar no altar do casal. O altar do casal é o leito nupcial. A sua esposa se sente realizada afetivamente com você? O seu marido se sente realizado afetivamente? A sua esposa se sente? O jeito de você demonstrar carinho tem deixado a sua esposa, o seu marido, satisfeito? Se sentindo realizado? Qual foi a última vez que você perguntou quão feliz sexualmente, com a relação sexual, você perguntou alguma vez isso para o seu marido ou para a sua esposa? Como ela se sente, como ele se sente? Quando um casal tem essa intimidade, esse feedback chega até nesse ponto, aonde também eu me importo em saber se a minha esposa, o meu marido, se sente preenchido afetivamente por mim, se sente satisfeito sexualmente por mim. Isso é importante também na relação, porque senão o inimigo de Deus prepara uma armadilha para querer complemento fora de casa. Então, para evitar esse cenário, pergunte mais sobre isso no próximo feedback,
na próxima DR que você tiver com o seu marido, com a sua esposa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.